Então, neste processo 508-340118, continuidade do depoimento do senhor Carlos Alberto Pereira da Costa, eu devolvo a palavra, então, ao Ministério Público. Obrigado, senhor. Sobre o empreendimento Dona Lila 4, né, em Curitiba, o senhor mencionou anteriormente que houve negociações por parte do Alberto Youssef e do senhor Pierucini. Ele envolveu uma empresa Pfaffer, salvo engano. O senhor tem conhecimento dessa empresa? Sim, o contrato inclusive foi feito entre GFD e Pfaffer, e ele administra essa empresa. O senhor Antônio Carlos, ele é o administrador dessa empresa. Salvo engano, consta a filha dele como formalmente como sócia da empresa. Ela tinha alguma gestão efetiva na empresa ou era... Eu não sei precisar para o senhor. Eu sei que quem esteve tratando lá, eu cheguei a vê-la lá em São Paulo, no escritório do senhor Alberto, uma ou duas vezes com o senhor Antônio Carlos. Agora, a participação efetiva, não sei dizer para o senhor. Certo. Sobre os veículos que foram questionados na primeira parte, e dentre eles um XC60, Porsche Cayenne, CLS 500, uma Mercedes, Tiguan, o senhor viu algum deles sendo utilizado, se não por Alberto Youssef, por parentes ou suas filhas? O que eu soube é que essas duas peruas eram das filhas, né? E essa Mercedes era a Mercedes Prata aí que eu mencionei aqui, que era a Mercedes dele, que ele usava normalmente. Satisfeito, excelência. O assento de acusação tem alguma pergunta? Não, excelência, obrigado. Os outros defensores? Pode sentar à mesa então, doutor, e falar no microfone? Se alguém puder ceder o lugar, isso. Só peço para identificar o representado, doutor. Ok. Boa tarde, senhor Carlos. Newton, defesa de Antônio Carlos Pierucini. Boa tarde. Senhor Carlos, o senhor então conhece o senhor Antônio Carlos Pierucini? Sim. O nome dele está associado com alguma dessas intermediações do Alberto com a Petrobras, ou então desses envolvimentos que estão sendo citados aqui nesse momento? Eu tenho conhecimento, o senhor Antônio Carlos só fez, que ele tenha participado, não, mas o único conhecimento que eu tenho é sobre esse investimento da Pfaffer, que fez junto com a GFD. Ok. Já foi dito, mas a GFD tinha operações também lícitas. A GFD era uma empresa lícita, era uma empresa que funcionava normalmente. O desvio foi essas emissões de notas. Né? Ok. Sobre a construção, então, do Dona Lila, na qual o senhor poderia nos ajudar, o senhor sabia dessa construção, como ela procedia, qual que era o seu conhecimento sobre esse investimento da GFD com a Pfaffer? Foi feita a negociação entre o Alberto e o senhor Antônio Carlos, foi formalizado isso através de um contrato, e foi feita uma sociedade em conta de participação, onde mensalmente era passado uma posição e cobrado também os investimentos necessários, e esses investimentos, até onde eu sei, eram feitos através de transferência bancária. Ok. Mas então havia um terreno e havia um investidor, certo? Sim. Pela sua experiência, esse tipo de transação tem alguma coisa assim, é comum, é uma coisa que pode ser feita? Conhecimento é normalidade, né? Um investidor tem um interesse em investir e o detentor de um imóvel tem o interesse que faça-se o investimento. Ok. Esse investimento, então, ocorreu de forma lícita? Sem dúvida. Do valor que foi investido assim, com a expectativa do negócio, esse valor ele é coerente, ele é desproporcional? O senhor poderia informar isso para nós? Olha, pelo que foi dito, né, eu não cheguei a ver os números porque não era a minha parte dentro da empresa, mas pelo que foi apresentado seria uma operação normal. Ok. Reafirmo, então não havia, no seu conhecimento, que eu posso informar, nenhuma ilicitude nessa operação? Não, que eu tenha conhecimento, não. Ok. Excelência, obrigado. Tem outros defensores com perguntas? Obrigado, excelência.
Pela defesa do senhor Valdomiro de Oliveira. Boa tarde, senhor Carlos. Boa tarde. Tudo bem. O senhor mencionou que conhecer o senhor Valdomiro de Oliveira? Sim, eu conheci no escritório do senhor Alberto, da Avenida São Gabriel. O senhor tinha contato com ele? Só de cumprimentá-lo. O contato que às vezes ficávamos ali conversando um pouco, aguardando para fazer a reunião. Eu fazia uma reunião e tinha uma outra pessoa, então a gente ficava ali alguns minutos falando sobre amenidades. Com qual frequência ele ia até o escritório? Olha, eu normalmente semanalmente, e às vezes o via, às vezes não, então não posso precisar com que frequência que ele ia. Tá. O senhor disse que o Valdomiro de Oliveira emitia notas fiscais. Como que o senhor sabe dessa informação? Isso me foi dito pelo senhor Rafael. O senhor Alberto lhe informou isso? Não, foi uma conversa mais entre os funcionários. O próprio Valdomiro lhe informou isso? Não. O senhor sabe qual que é a participação do senhor Valdomiro de Oliveira na MO? Se como dirigente ou somente como procurador? Não sei dizer, não tive contato com a empresa. O senhor conheceu o senhor Antônio Almeida Silva, conhecido como Toninho? Não. Nada mais, excelência, obrigado. Outros defensores? Boa tarde, excelência. Boa tarde, Carlos. Boa tarde. Aqui quem fala é Sebastião, advogado de João Argolo. Pois não. Em determinado momento do seu depoimento, senhor Carlos, o senhor falou que em relação à aquisição do terreno em Lauro de Freitas, falou, a UTC era de Salvador. O senhor sabe quais eram as pessoas da UTC que trabalhavam, que moravam em Salvador? O senhor João Argolo, a Sandra, o seu Luiz Trócoli, que eram as pessoas com que eu tive contato. Ou seja, pessoas com quem o senhor lidava em Salvador eram João Argolo, Sandra e Trócoli. Exatamente. Caso. Certo. As questões decisórias em relação ao negócio de Lauro de Freitas eram tratadas diretamente com o senhor ou tratadas com Alberto Youssef? Tratado com o Alberto. Com Alberto. Então as reuniões que o senhor participava eram reuniões técnicas, não eram reuniões para decidir sobre formato de negócio ou nada disso? Não, era só para acompanhar aquilo que havia sido decidido. Certo. Havia algum, eu sei que já foi dito isso em relação a outros negócios, mas em relação ao negócio do terreno em Lauro de Freitas e a construção primeiro de um centro hoteleiro e depois que viu a seu duo, havia na percepção das pessoas, tanto de João Argolo, das outras pessoas que trabalhavam na UTC, algum indício de ilicitude ou no negócio em si mesmo, ou na origem dos recursos da GFD? Eu acredito que não. Foi um empreendimento, um investimento normal. Pelo que até onde eu saiba, todos acreditavam que era um investimento normal, habitual. É isso, sim, mais excelência. Os outros defensores? Não? O próprio defensor? Sr. Carlos, o senhor já mencionou, mas talvez não tenha ficado suficientemente claro, por que essa empresa foi constituída usando o seu CPF e não o do próprio Sr. Alberto? À época ele me disse que tinha uma pendência com a Receita Federal, em virtude, inclusive, de processos que ele tinha sofrido, estava envolvido com essa questão, e que não poderia, naquele momento, constituir uma empresa ou deter essa empresa em nome dele. Certo. E pela sua experiência no ramo, essa circunstância em si é indicativa de lavagem de dinheiro ou alguma coisa parecida? Não, uma constituição de um fundo patrimonial é natural, é permitido por lei, enfim, é natural, é uma coisa normal, não é ilegal. Ao uso do CPF de outra pessoa especificamente? Não, normalmente as empresas são constituídas em nome de terceiros e depois são feitas e constituídas e depois transferidas, né? Isso certo. É normal. Certo. Em relação a essa questão da transferência, o senhor mencionou que se desentendeu com o senhor Alberto e ele saiu do escritório da Avenida São Gabriel e foi para a GFD, é isso? Exatamente. Isso era um movimento tendente a transferir a GFD para o nome dele e tirar o seu nome da GFD? Na verdade, era para que eu pudesse sair da GFD. Certo. Né? Então ele incumbiu o seu João de constituir um novo fundo
este novo fundo viria a adquirir esse patrimônio da GFD para que eu pudesse encerrar a empresa GFD e não ter mais nenhum vínculo com essa operação e nem com o Alberto. Certo. Isso tem alguma coisa a ver com a intensificação das suas idas para o Rio de Janeiro, não? Foi mais ou menos na mesma época, correlato a isso? Foi, na verdade, esse período em que eu fiquei no Rio de Janeiro, que foi até 2012, certo. Foi exatamente o momento onde eu saí de diretor e voltei para São Paulo e me incomodou com essa situação, com essas notas, que eu tomei pé e tomei frente e ver como é que estava, participando de auditorias e tudo mais. E aí comecei a cobrar para que ele fizesse uma transferência dessa empresa para o nome dele ou para o nome de quem ele entendesse. Desde que tirasse o senhor. Exatamente. Certo. O senhor já explicou que era procurador da empresa, mas do ponto de vista laborativo, qual que era o seu vínculo? O senhor era empregado, o senhor era sócio, o senhor tinha prolabore, como é que era isso? Eu era empregado, com carteira assinada e recebia um salário. E o senhor tinha alguma outra remuneração além disso? Não, na GFD não. Tinha na Marsans, no período em que eu estive lá como diretor, recebia também lá, mediante emissão de nota fiscal. Certo. A sua remuneração na época chegou perto de 30 salários mínimos por mês, não? Não, chegava em 15 mil reais por mês. O senhor nunca chegou a ganhar perto de 30 salários mínimos por mês, então? Não, creio que não. Não chega a isso, né? Certo. De minha parte, sem mais perguntas. Obrigado. Só um esclarecimento muito rápido do juízo. Contas no exterior o senhor Alberto tinha? Movimentava ali no escritório? Que eu tenha conhecimento da época, as únicas contas que foram abertas, inclusive foram por mim, foram do Merrill Lynch pela GFD. E ele não movimentava essas contas, só eu as movimentei para fazer o ingresso de capital. O senhor tinha conhecimento se o senhor João Procópio movimentava contas para o senhor Alberto Youssef no exterior? Em função dessa abertura desse novo fundo, ele constituiu uma estrutura fora do país, Santa Teresa, enfim, eu não sei especificamente, não entrei em detalhes, porque a gente não tratava sobre esse assunto, mas ele tinha lá estrutura e contas no exterior. Ele quem constituiu? O seu João Procópio. Mas essas contas eram dele? O recurso que estava na conta, segundo o próprio Alberto, era do Alberto, os recursos que estavam na conta dessas empresas. E por que ele usou o senhor João Procópio para fazer isso? Eu creio que por um motivo de confiança, porque eu estava cobrando que fosse feita essa transferência para o encerramento da GFD. E ele precisava, então, constituir um novo procurador, ou enfim, uma nova pessoa para que pudesse fazer a administração desses ativos. E por que não usou o senhor novamente? Porque eu não queria mais, eu já queria me desligar dessa empresa, eu queria me afastar dessa situação. O senhor Alberto Youssef mencionou aqui no depoimento dele que ele fazia o caixa 2 da UTC. O senhor tem conhecimento disso? Tinha conhecimento disso? Eu cheguei a ver, relatei isso em depoimento, um portador que era funcionário da UTC levar dinheiro no escritório, já quando estava o Alberto no escritório da GFD. Com frequência isso ou esporadicamente? Eu vi 2 vezes, né, mas eu também não permanecia muito no escritório. Então não posso precisar quantidade de vezes. O senhor mencionou, só para relembrar aqui, essas reuniões com representantes da UTC sobre o empreendimento em Lauro de Freitas foram em São Paulo ou foram lá em Salvador? Eu estive em Salvador e também eles estiveram em São Paulo para fazer essas reuniões. Então havia um deslocamento de parte a parte. O senhor mencionou, teve algumas reuniões, ou melhor, o senhor Alberto Youssef sempre estava presente nas reuniões ou esteve em algumas apenas? Teve algumas, mais as reuniões para apresentar o projeto, né, porque já havia sido decidido fazer esse projeto. Essa decisão sempre partia dele. Então, nós fazíamos, a GFD fazia o acompanhamento, a UTC ia mostrar como é que estava o andamento do projeto, também apresentar as contas, então era feito reuniões normais de desenvolvimento de projeto. O senhor mencionou, o senhor Ricardo Pessoa também participou de alguma dessas reuniões? Não, eu estive na UTC em São Paulo uma vez, ou 2 vezes, salvo engano, que eu tive uma reunião para tratar inicialmente do empreendimento Web Hotel Salvador e depois uma segunda para tratar sobre esse projeto do Lauro de Freitas. E o senhor Ricardo estava presente? Esteve presente.
E o senhor Alberto? Também. Nessas reuniões para tratar desse empreendimento do Lauro de Freitas, que o senhor Alberto estava presente e o senhor também estava presente, ficava clara a sua situação de procurador do empreendimento? Que o titular dos recursos era o senhor Alberto Youssef? Sim, sempre ficou claro que eu era um funcionário do senhor Alberto. Alguém, o senhor João Argolo, o senhor Ricardo Pessoa, a senhora Sandra, uma vez alguém perguntou da origem dos valores da GFD, desses recursos empregados? Não, excelência, ninguém perguntou. Alguém perguntou para o senhor Alberto Youssef alguma vez? Não na minha presença, excelência. Nessas reuniões foram discutidos só assuntos relativos a esses empreendimentos ou também outros negócios do senhor Alberto Youssef com a UTC? Não, só sobre os investimentos específicos. Compra das unidades da Web Hotel Salvador e depois, posteriormente, do investimento Lauro de Freitas. Sobre essas operações de Caixa 2 ou essas operações com a Petrobras, nunca foi objeto da reunião? Não, nunca. Não, essas questões. O senhor tem alguma coisa a dizer que o senhor gostaria ainda? Só por conta dos seus esclarecimentos, eu podia fazer uma pergunta? Não vejo problema, tem problema? Não, excelência. Não? Então, pode alcançar o microfone. Eu só queria, aqui pela defesa da Sandra Rafael, esclarecer aqui, o senhor já deixou claro que ela se envolvia nas questões técnicas e operacionais do negócio, não é isso? Sim, senhor. Essas reuniões que o senhor menciona a eventual participação do Ricardo Pessoa foram na UTC? Sim. Mas ocorreram outras reuniões fora de lá para tratar do negócio? Sim, na UTC de Salvador, na GFD em São Paulo. Essas reuniões técnicas aconteciam com uma certa regularidade. Mas quem ficava à frente dessa parte técnica era o senhor? Na verdade, eu só fazia um acompanhamento. Minha formação é em Direito, né? Perfeito. Então, essas questões técnicas de engenharia, elas só nos passavam os fatos, né? E a gente acompanhava. Mas isso era discutido com o senhor? E com o senhor Alberto também. Mas as reuniões que existiam com o senhor Alberto fora da UTC São Paulo era onde? Que não ocorreram na UTC São Paulo, ocorreram na GFD, por algumas vezes. Que ele participou, outras vezes não. Então ele não participou de todas essas reuniões? Todas não. Satisfeito, excelência. Então, alguma coisa que o senhor gostaria de dizer ainda? Na verdade já foi dito, mas meu interesse, minha angústia toda em sair, me desligar desse grupo, porque evidentemente não me deixava satisfeito esse tipo de situação e esse envolvimento, já vista que também não havia eu não tinha nenhum ganho, eu era um mero funcionário, recebia meu salário e não queria permanecer nessa situação, né, envolvido nessas emissões de notas, enfim, nessas situações. Mas era uma situação que não é fácil de se desvencilhar, né, exigia que fosse feita alguma coisa formal para eu poder me desligar, né? Eu não poderia virar as costas e ir embora. Tá bom. Então eu declaro encerrado o depoimento do senhor Carlos Costa.